que é como proteger as crianças na internet. Você que tem filhos, já pensou sobre isso? Esse é um assunto muito importante que deve ser discutido com atenção. Afinal, ainda que as crianças tenham habilidade para mexer nos equipamentos eletrônicos, elas ainda são muito ingênuas em relação aos perigos que podem estar envolvidos. Sobre isso, eu vou conversar agora com a Bianca Orrico, ela é psicóloga da SaferNet, está aqui com a gente. Tudo bem, Bianca? Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Pamela. É isso, as crianças hoje são muito habilidosas, elas estão sempre com o celular na mão. Aliás, a gente até brinca com isso, muitos bebês, nenéns ainda, que já conseguem mexer ali no YouTube, apertar o botãozinho de play, mas essa criança é muito ingênua ainda em relação aos perigos que pode estar correndo aí no ambiente virtual, que são alguns perigos, né, Bianca? É isso, Pamela. A gente tem que sempre pensar que a melhor estratégia de proteção de crianças e adolescentes é o acompanhamento dos pais. Né, os responsáveis estarem acompanhando, não precisa ter um conhecimento técnico. Pode continuar. Desculpe. Ter um conhecimento técnico sobre como utilizar as plataformas, mas falar sobre educação, respeito entre as pessoas, falar um pouquinho sobre privacidade e segurança, são estratégias fundamentais para que a gente possa, né, iniciar esse diálogo e proteger crianças e adolescentes de qualquer situação de risco e violência na rede. Então é isso, nenhum cuidado substitui a presença dos pais, Exatamente. Né? Os pais que estão ali de fato, que tem que realmente monitorar, primeiro, a quantidade de tempo que essa criança passa tendo acesso a esses equipamentos eletrônicos e que tipo de site ela acessa também. Tudo isso tem que ser bastante supervisionado. Agora, Exato. Bianca, também tem algumas ferramentas que os próprias plataformas de redes sociais, por exemplo, oferecem, que podem ajudar também a manter esse controle, né? Exato. Quais são essas ferramentas? Normalmente o TikTok, o Facebook, o Instagram, é possível fazer um pareamento familiar, onde os pais conseguem fazer um acompanhamento dessa rede, limitar o tempo de uso, né? Ver com quem as crianças e adolescentes estão interagindo. É importante que tudo seja dialogado e acordado, principalmente quando são adolescentes mais velhos, para também não invadir a privacidade, que também é um tema muito importante. Exato. Outra coisa é, cada rede social, cada aplicativo, por exemplo, o YouTube, o Instagram, o Facebook, ele tem uma indicação, uma orientação de idade mínima para que a pessoa possa acessar. Só que muitos pais não se atentam a isso, né? Por exemplo, você sabe a idade mínima do Facebook, do Instagram e do 13 YouTube? anos. 13 anos. Geralmente é a idade mínima aí para essas plataformas, né, de redes sociais. Imagine 13 anos, mas quantas crianças menores de 13 anos já estão tendo acesso a essas plataformas e a esses conteúdos, né? Fica o alerta, porque a gente tem um porquê dessa idade mínima existir, né, Bianca? Exato. É preciso que a criança ela esteja numa fase de desenvolvimento em que ela consiga ter algum repertório para saber como reportar situações, como bloquear, como limitar o contato inapropriado. Então, é muito importante que, se for para utilizar, avaliar a maturidade da criança, né? De que forma ela pode estar pronta para acessar esses ambientes digitais. E como é que a gente avalia essa maturidade, Bianca? Sempre é no diálogo. É importante que cada família avalie, né? E seja importante interagir com essas plataformas, ver como a criança está utilizando e interagindo. Essa é uma estratégia importante para poder saber se aquela criança está pronta para acessar aquela praça pública ali com milhões de pessoas. Exato, né? Porque tudo pode acontecer, né, minha gente? Exato. De repente a criança está ali usando o YouTube, aí aparece um vídeo que começa com um bonequinho, uma música para infantil, a criança clica, de repente o conteúdo ali vai virando um conteúdo de teor adulto, Exato. perigoso e violento. A gente veio aí, né, de alguns casos de violência nas escolas envolvendo crianças, o que também levantou o debate sobre a questão dos desafios virais. São aqueles jogos da internet, os desafios que começam na internet e que colocam a vida dessas crianças e adolescentes em risco. São desafios, assim, pedidos para a criança fazer coisas absurdas. Exato. E a criança que está envolvida ali no jogo acaba fazendo, né? Como é que a gente cuida para essa criança não ter acesso a esse conteúdo? É isso, além do diálogo, é importante filtrar os conteúdos, né? Quando a gente interage com um conteúdo que é um conteúdo positivo, que é um conteúdo que a gente quer que a criança tenha acesso, a plataforma, né, vai sugerindo mais conteúdos positivos. A questão é quando a gente não está fazendo esse acompanhamento e aí a criança acaba clicando numa hashtag ou vendo algum vídeo inapropriado e acaba reproduzindo sem saber, de fato, ter uma consciência crítica sobre como
participar daquela trend, né? Exatamente. Se for uma plataforma, por exemplo, Netflix, uma plataforma de streaming que a família toda usa, o indicado é fazer um perfil infantil. Exato. Né? Para que essa criança não tenha o mesmo acesso que os adultos têm, né? Perfeito, é isso mesmo. Então é isso, é ter cuidado mesmo, além desse acompanhamento, de chegar próximo, né, de vigiar, de colocar ali um tempo estipulado, né, para essa criança ter acesso a esses conteúdos. Mais do que isso, é entender também que essa criança, ela pode mexer na internet, né, ela pode usar o celular, mas de que forma que ela faz isso? Exato. Né, de que tipo de conteúdo que ela também vai ter acesso. Teve uma novela, inclusive, acho que ainda está no ar, que tratou sobre isso, né, essa questão da pedofilia no ambiente virtual também, uma criança ali, um adolescente que se envolveu com um cara, achando que era da idade dela e de repente descobriu que era um homem pedófilo e ela acabou sendo assediada nesse ambiente virtual, né? Então, assim, tudo isso serve de alerta para que a gente tenha, de fato, cuidado. Porque, olha, a partir de 13 anos que a criança deve entrar. Mas quantas crianças mais novas, né? Muitas. E é importante falar isso, assim, por mais que a pessoa, né, na internet, ela seja uma pessoa amigável, que tenha os mesmos interesses e compartilhe das mesmas coisas, a gente não tem como saber precisamente se aquela pessoa, de fato, né, não está usando a imagem de outra pessoa. Então, por isso que é importante conversar com as crianças, para que elas tenham essa noção de que falar sobre não compartilhar dados pessoais, não compartilhar imagens, né, ter alguns cuidados e gerenciar essas informações para se prevenir e utilizar a tecnologia e os ambientes digitais da melhor forma possível. Agora, conversar também não é proibir, né? Porque se proibir vira uma coisa escondida, essa criança ela não vai deixar de usar. Os amiguinhos estão todos usando a internet e as redes sociais. Então, assim, ela vai sentir medo de contar para os pais que a proibiram de usar e aí a coisa piora, né? É isso. Prevenir não educa e não previne nada. A melhor estratégia mesmo é orientar e acompanhar esse uso para que as crianças e adolescentes possam utilizar de uma forma responsável. Muito bem. Olha, deixa eu dar só uma lida aqui nos comentários que a galera tá aqui mandando sobre esse assunto, Bianca. Tá aqui, ó, os cuidados têm que ser dobrados. Os pedófilos estão escondidos em qualquer tela. Até uma Coqueiro de Pedrão aqui mandando a mensagem, obrigada. E aqui muita gente também comentando, falando sobre isso, né? Sobre, eu tentei proibir meu filho de acessar a internet e não consegui, ele começou a usar escondido. Hoje, eu vigio e sei onde ele mexe. É exatamente isso. Proibir não é muito o caminho, né? É isso. E, de certa forma, até afasta, às vezes, crianças e adolescentes de iniciar um diálogo. Se entende que os pais não vão apoiar e não vão entender o que está acontecendo e a importância desse uso, as crianças e adolescentes acabam se afastando, né? Então, para ter essa relação de proximidade, é sempre ter um diálogo sem julgamentos. Muito bem. Bianca Rico, psicóloga da SaferNet. Obrigada, tá? Pelas informações. Até a próxima.